Tem que louvar a Deus pela vida do Rafael, pela vida do Natan. Ficar de frente dos outros dá nervoso mesmo, né? Vocês acham que nós achamos que é fácil ficar aqui à frente? Mas Deus vai usando a gente, Deus vai usando essa turma aí tão legal, tão jóia que tem levado a vida cristã com tanta seriedade, né? Tem feito assim tudo com tanta alegria. Como é bom a gente fazer para Deus, trabalhar para Deus. São talentos que a igreja tem, Deus tem ungido a cada instante. Até por uma providência de Deus, vou falar de um adolescente que um dia estava muito tenso, estava muito nervoso, diante de um grande gigante chamado Golias. Interessante, amados, que de todas as histórias bíblicas, a história de Davi e Golias é uma história que todos nós conhecemos. E ela nos é muito encantadora, porque nos traz muitas lições. Davi era filho de Jessé, e aconteceu uma coisa interessante quando Samuel foi visitar Jessé lá em Belém. E quando chegou lá, olha o que aconteceu. Jessé tinha oito filhos. Quando Samuel chegou ali e perguntou assim: olha, cadê os seus filhos? Ele foi trazendo o primeiro, o segundo, o terceiro, chegou no sétimo e ele disse assim, ele perguntou assim: você não tem mais filho nenhum? Ele tinha se esquecido do menor. Você já foi esquecido na vida? Não no sentido só de ter sido esquecido em algum lugar, mas é tão complicado que quando nós somos esquecidos, dá um sentimento de desprezo, de que a gente não tem o valor da outra pessoa. E foi assim que Davi é introduzido na história do mundo. E esse adolescente com 17 anos, ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Os seus 3 irmãos maiores foram lutar por Israel. E quando chegaram lá, se depararam com um homem com mais de 2 metros de altura. E ninguém queria lutar contra Golias. Eu digo para mim, queridos, que há momentos nas nossas vidas que nós nos escondemos. Há momentos nas nossas vidas que nós gostaríamos que outros lutassem no nosso lugar. Há momentos na vida que a gente não gostaria de fazer nada, mas que outros fizessem. E ninguém queria lutar com Golias. E eis que surge um adolescente, diz a Bíblia que ele era ruivo, muito educado, muito gentil. Sabe aquela pessoa que dá obrigado por tudo, pede licença por tudo, alguém que sabe entrar e que sabe sair? Era Davi. Era músico, e era um músico excelente. Davi tocava um instrumento que poucas vezes na vida eu vi alguém tocar. Tocava harpa. Toca harpa, Bernardo? Não. Quem toca harpa aqui? É um instrumento muito difícil, dizem, mas é muito bonito. Esses dias eu vi uma matéria sobre alguém que vai tocar harpa no casamento lá do filho do rei da Inglaterra, da rainha. Já mostraram a harpa. Davi fazia algumas coisas que ninguém conseguia fazer. E quando o seu pai Jessé pediu para ele levar para os seus irmãos e para o chefe do exército de Israel alguma comida, quando ele chegou lá, ele percebeu que o povo de Israel, o exército de Israel, estava se escondendo. Ninguém queria enfrentar os gigantes.
fizeram assim Natan e Rafael hoje. Ouça aqui espiritual. Davi se colocou diante de dois exércitos, de Israel e dos filisteus, disse assim: eu vou lutar contra Golias. Sabe o que aconteceu? Ninguém acreditou que ele teria essa capacidade. Aí tem uma outra coisa da vida, queridos, que me chamou muita atenção. É quando as pessoas nos olham e elas acham que nós não somos capazes. Diz a Bíblia, Paulo escrevendo na sua segunda carta à igreja de Corinto, e também na primeira, ele faz a mesma alusão, que não vem sobre você nenhuma provação, nenhuma tentação, nenhuma luta que você não tenha capacidade de suportar e também de combater. Olharam para Davi e disseram assim: você não é capaz de lutar porque você não tem experiência. Aí ele disse: olha, e foi uma conversa dele com Saul, rei de Israel, disse assim: quando eu estava lá cuidando das ovelhas de meu pai, veio o urso, veio o leão, e eu os venci. Ninguém sabia disso. Aí eu penso uma outra coisa, queridos. Quantas experiências você tem sozinho com Deus, quantas lutas você tem, e você tem vencido, e ninguém sabe, ninguém conhece. E Davi se coloca ali. E tem alguns detalhes dessa história que aos nossos olhos parecem até que não tem sentido nenhum. O cidadão com 17 anos vai lutar contra alguém que tem espada, que tem toda uma ferramenta de trabalho para a guerra, e Davi se apresenta ali com o estilingue, ou com uma funda, e com 5 pedras. Olha que loucura! Já imaginou hoje você enfrentar um tanque de guerra com um estilingue e com pedras? Eu fico imaginando as gargalhadas que Golias e o exército dos filisteus deram quando o filho da vida. Golias deve ter dito assim: olha, vai ser a luta mais fácil da vida. Já olhou de cima para baixo, disse: esse aí é rapidinho, e se apresenta ali. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite sobre 3 maneiras de vencer uma guerra, seja ela qual for que você esteja vivendo. 3 maneiras. A primeira delas é que nós só vencemos guerras, queridos, como disse Davi. Davi disse: olha, Golias, tu vens a mim com espadas, com todo um armamento, mas eu vou a ti nada mais, nada menos do que igreja, em nome do Senhor dos exércitos. Quer vencer? Você não pode vencer no seu nome, nem pode lutar no seu nome. Davi disse: olha, eu vou a ti no nome daquele que te criou, eu vou a ti no nome daquele que é maior do que todas as coisas e armas que existem no mundo. Eu vou marchar contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Por isso Davi escreveu o Salmo 46 também, e lá no versículo 7 ele repete o versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, nós temos lutado muito, mas muitas vezes lutamos com o nosso nome. Claro que o nosso nome ele tem um peso muito grande. Claro que o seu nome ele tem peso. Mas o seu nome não vence. O meu nome não vence. Quer ver uma coisa interessante? Você é muito conhecido em Guarapari, aonde você está. Você é muito conhecido no seu bairro, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho.
você sai do seu ambiente para outro ambiente, sabe quem você é? Literalmente desconhecido. Porque comigo acontece assim. Às vezes aqui nós, pelo nome, pela influência, pelo conhecimento, podemos até ajudar em alguma coisa, mas fora, quem sabe quem você é? Você é um desconhecido. E assim que tem que acontecer. Até porque a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente se relaciona, para que a gente saiba também quem é o outro. Davi disse: olha, eu vou a ti em nome daquele que nunca perdeu guerra nenhuma. Esse é o primeiro segredo de vencer. O segundo segredo, Deus, o segundo segredo para se vencer uma batalha, uma guerra, é a gente apresentar o nosso problema para Deus. Você já ouviu essa frase assim? Nunca fala para Deus o tamanho do seu problema, mas fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. É assim que acontece? Não é. Não é, Deus. Honesto e sinceramente não é assim. Quantos problemas você tem na vida? Eu ouso dizer, e isso é uma palavra minha, que você não tem na vida mais do que 5 problemas. Mas esses problemas você fala deles, vive com eles, dorme com eles, acorda com eles, fala deles mais do que qualquer outra coisa. Então todos os dias eu e você estamos falando para Deus que os nossos problemas são tão grandes que nós não conseguimos deixar de falar deles. Já imaginou se Davi chegasse para Deus e disse: Deus, presta bem atenção nesse homem que está aqui, ele tem mais de 2 metros de altura. Era um grande homem. Qual é o tamanho do seu problema? Eu queria te fazer algumas colocações sobre o tamanho do seu problema. Eu quero crer que o tamanho dos seus problemas, eles têm algumas características muito interessantes. Primeiro, que o tamanho do seu problema é do tamanho do seu medo. Há um ditado irlandês que eu gosto de pensar nele, diz assim: se você fugir do fantasma, ele cresce. Se você enfrentar, ele desaparece. Às vezes nós vamos dentro aos nossos problemas um tamanho tão grande que ele não tem e não merece. Mas nós fazemos isso. Falamos tanto, pensamos tanto, que eles vão crescendo e nós vamos nos encolhendo. Eu já contei para vocês aqui em alguns momentos, porque me ajuda a pensar, quando um crente, ex-delegado, estou dando características, tá? E eu conheço esse ex-delegado, não é daqui não. Ele se aposentou, por isso que ele é ex-delegado, e uma madrugada foi acordado com um barulho na sua cozinha da sua casa. Ele tão amoroso, ele acariciou sua mulher, acordou sua mulher, disse assim: minha esposa, está na hora de você ir no banheiro. Ela disse: não estou com vontade, eu sei que você está com vontade, essa é a hora. E ficaram lá, não é, se é. E ela meio sonolenta, ele ajudou a levantar, pegou a arma que ele guardava, sem que ela visse, colocou para trás. E o barulho na cozinha continuava. Ele colocou na frente, é muito amor, na verdade, vai na frente. Ele me botava isso com medo. Esse pastor tão
muito medo de sentir naquela hora. E a mulher, sem saber o que estava acontecendo, ele foi empurrando a mulher. E o barulho aumentava. E quando ele chegou na cozinha, era um gato. Não é assim que eu e você fazemos com os problemas. A gente dá uma conotação, uma ideia tão grande. Então o seu problema, ele tem também o seu medo. O seu problema também tem uma outra característica. Ele tem o tamanho da sua fé. Não existe instrumento para medir fé, queridos. Mas quantas vezes o problema ele está de acordo com a nossa fé, de resolução ou não. Davi olhou para Golias e disse: mas o meu Deus é maior, então eu vou lutar com ele. Aí eu percebo que os nossos problemas também têm uma outra característica. É que muitas vezes, amados, nós falamos muito dos nossos problemas porque temos medo de resolvê-los. Sabia disso? Que às vezes nós temos medo de resolver nossos problemas. Por isso não queremos encará-los de frente. E preferimos racionalizar, falar um pouco mais. O que fez Davi? Olhou para o tamanho do seu problema e viu exatamente qual é o tamanho do seu problema. Tinha mais de 2 metros. Ele disse: não tem nem mais nem menos. Aí eu vou te perguntar: que tamanho tem o seu problema? E tem que ter um tamanho exato. Você não pode aumentar. Estamos fazendo um curso chamado GROW, curso voltado para finanças. E eu quero ver que todos os nossos filhos, adolescentes, jovens, adultos, todos deveriam fazer esse curso bíblico. E nesse curso tem uma coisa que você faz um levantamento dos seus investimentos e suas dívidas. E eu tinha que fazer isso com a minha esposa, e fizemos. Quando fizemos, olha o que ela me falou. Ela disse: eu achava que nós devíamos mais a nível de investimento. Até então, Ivana achava, Ivana é minha esposa, ou Ivaniela, que é o nome completo dela, né? Ela achava que a gente tinha um pouco mais, e a gente não tinha um pouco mais. E aquilo me chamou a atenção exatamente que nem sempre a gente olha o tamanho. A gente acha, queridos, números são exatos, tamanho também. Você calça quanto? Você sabe quanto você calça? Quanto você veste? Você sabe. Tem um tamanho exato. Davi olhou e disse: olha, só tem esse tamanho, porque até então era um gigante. O que é um gigante? Depende. Para nós que somos pais, os nossos filhos nos olham como gigantes. E o pai pode ter 1,5 metros, mas ele é um gigante. Depois os filhos crescem, alguns passam até os seus pais e percebem que os pais não eram gigantes assim. Qual é o tamanho do seu problema? Ele tem que ter um tamanho exato, você não pode fugir a isso. Então, vencer problemas é enfrentá-los no nome do Senhor. Isso você sabe o que tem que fazer. Não pode ser diferente. É falar para Deus o tamanho do problema, mas tem outra coisa, última coisa, queridos. Nós só vencemos e derrotamos inimigos e problemas quando nós usamos as armas certas. E aí, eu e você vamos olhar para o texto que está lá em 1 Samuel 17, de 40 em diante. Vai falar que Davi chega ali com uma funda com xilingue e 5 pedras. Mas olha que coisa interessante. Ele sabia manusear.
sabia manusear aquele instrumento, aquela funda. Então você tem que saber manusear as armas. Quantas vezes você apresenta um problema a alguém, e essa pessoa pega esse problema para te ajudar e dá a solução? Sabe o que ela fez? Ela soube usar as armas certas. Davi pega 5 pedras, mas ele fez uma coisa que você precisa fazer. Qual era o único ponto vulnerável de Golias? Era a sua testa. Era o único ponto vulnerável, ninguém tinha prestado atenção para isso. Você vai chegar ali, vai enfiar a espada na testa dele, que ele não iria deixar. O irmão Tarcísio e a irmã Maria Lacerda, que são membros dessa igreja, eles já moraram na Austrália durante muito tempo. E o irmão Tarcísio disse que uma vez o pregador falando sobre Golias, olhou para a testa de Golias e disse assim: essa testa eu não perco, essa é minha. Eu gostei disso. Essa testa é minha, não perco. O único ponto vulnerável de Golias era a testa de Golias. E nem ele tinha prestado muita atenção nisso. Usar as armas certas é determinante. Aparentemente, 5 pedras e um estilingue não era nada. Mas ele sabia manusear. Estudou bem o seu inimigo e usou as armas certas. Deixa eu pontuar para vocês, para finalizar minha fala com vocês nessa noite. Vamos ver se tem algumas armas aqui certas. Já ouviu falar muito sobre a arma chamada oração? Use-a. Usa a oração. É algo, queridos, que é tão fácil, e talvez não seja tão fácil, a gente não use a oração de uma maneira devida. Orar. Já imaginou quando tem um problema que alguém diz assim: olha, vamos orar, e hora que você não quer a oração, você quer uma palavra, você quer uma outra atitude, mas a outra pessoa quer orar. E às vezes nós não damos crédito como deveríamos dar a oração. Acontece muito isso. Chama alguém que vai te apresentar um problema e diz assim: vamos só orar por esse problema. De repente, esse alguém não vai gostar, porque ele queria te ouvir. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a minha fala é muito mais importante do que a oração ao meu Deus. Então, mas oração. Aí você vai dizer assim: mas eu não tenho orado muito. Ora mais um pouco. Já olhou muito bem a palavra coração? Coração. Já deixou isso na palavra coração? Vamos por eliminação. Tira o C, fica oração. Não é verdade? Tira o O, fica ração. Tira o R, fica ação. Não tira o A. Tira o A, vai ficar o quê? Queridos, quando você pega a oração, você ora e Deus age. A arma da oração é a arma mais poderosa do mundo. E acho que é menos usada. Porque é tão fácil, né? Já falei para vocês, estava lá no Monte Sinai. Subimos, chegamos lá em cima e tínhamos que fazer 2 coisas: cantar e orar. Aí demos as mãos e ali tinham várias pessoas de várias nações do mundo. E quando orávamos, uma jovem norte-americana chamada Brianna, 18 anos, ficou impactada
com a oração que eu fiz na língua portuguesa. E o Espírito Santo traduziu para ela. Ela ficou impactada. E ela procurou o nosso líder e disse assim: olha, eu preciso que vocês orem por mim. E eu orei pela Briana. E disse: meu Deus, uma coisa tão simples que a gente faz, tão comum. E aquela jovem foi levada ali pelo Senhor, para que através da oração ela entendesse que o Senhor a ama, que o Senhor tem solução para a sua vida, que o Senhor pode intervir na vida dela. Queridos, quantas vezes você não damos importância à arma mais poderosa do mundo, que é a oração? Quantas vezes? Davi usou a arma certa, ou usou as armas certas? Usa a oração. Continua usando a oração. Mas a segunda arma que eu quero crer, que Davi também usou ali, eu estou me utilizando das pedras que ele pegou. Davi usou a arma chamada fé. Esse elemento tão essencial à vida. Hoje nós somos uma sociedade que ela se baseia naquilo que ela vê. Uma sociedade muito visual. O elemento fé, mas está ficando de lado. E este é um dos maiores sinais sobre a volta de Jesus Cristo. Perguntou Jesus: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé? E não é isso que tem acontecido? Jesus vai voltar e a fé está ficando esquecida. Usa a arma da fé, crendo exatamente no Deus que você adora, que você se relaciona. Ele faz coisas, queridos, impressionantes. Usa a arma do louvor. E queria pedir que em casa você lesse o segundo livro de Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20. A história é belíssima. O rei foi lutar contra um exército e Deus disse assim: você só vai fazer uma coisa agora. Pega os cantores de Israel, coloque-os de frente da batalha e peça somente que eles cantem. Só isso. E quando eles começaram a cantar, Deus fez a intervenção e Deus deu a vitória ao exército de Israel. Sabia que a sua casa tem que ter mais música? Evangelho. Sabia que o seu carro tem que ter mais música? Evangelho. O seu iPod, o seu celular. Porque quando você coloca aquele fonezinho, eu não sei o que você está ouvindo, mas Deus sabe. Louvor. Davi não era músico? Usa a arma do louvor. Há uma música muito linda da Cassiane, que ela diz assim, que o louvor é a arma da vitória. Então canta, louva a Deus. Davi fez isso, queridos. Ele foi para uma guerra e disse: olha, eu tenho que louvar, eu tenho que cantar. Então canta. Mas eu queria te falar de duas últimas armas para finalizar. Usa a arma da gratidão. Geralmente a gente só agradece depois que recebe. Nós somos desafiados a agradecer antes de receber. Davi disse assim: olha, eu vou matar você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é, eu já vou agradecer a Deus pela vitória. Então agradece antes de receber. Não foi isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:18? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Somos filhos muito gratos.
Precisamos agradecer mais. Porque Deus, amados, todos os dias tem feito coisas extraordinárias nas nossas vidas, todos os dias. Mas eu e você, porque Deus ainda não resolveu os nossos problemas, nós não estamos agradecendo. Estamos falando dos problemas. A última arma que eu queria deixar nessa noite como sugestão é a arma da alegria. Queridos, temos rido pouco. Por isso que esses adolescentes me encantam, porque como eles se divertem, como eles riem. E sabe o que acontece? Algumas vezes, alguns desavisados acham que eles estão incomodando, mas eles são fantásticos, eles sabem rir de tudo. Eu tenho em casa 3 adolescentes que é um negócio de Deus abençoado. Como elas riem, como elas riem. E ontem, depois aqui do casamento, nós fizemos a noite da família. Aí revimos novamente a época de 3. Mas como a gente viu juntos? Davi era feliz, queridos. Era alegre. A arma da alegria. O John Smith disse que nós somos o povo mais feliz do mundo. Sabe como nós vencemos em nome dos seus exércitos? Olhando exatamente para o mesmo problema e usando as armas certas. Deus tem colocado armas certas nas suas mãos. Use-as. Porque os gigantes eles vão ser derrotados no nome do Senhor. Porque os problemas serão vencidos no nome do Senhor. Amém, queridos. Nós vamos orar. Queria convidar você a dar a mão a alguém. Vamos fazer esse momento de dar as mãos. Vamos orar crendo que Deus vai nos dar a sabedoria para usarmos as armas certas, lutar no nome dele. Deus sabe do seu cansaço, Deus sabe das suas lutas, mas Deus ainda não deu a última palavra. E Ele vai dar. E a última palavra é uma palavra de vitória. Vamos orar? Pai Celeste, um dia tu usaste Davi com 17 anos de idade para vencer o gigante Golias. Essa história, ela sempre nos ensina, sempre nos encanta, porque fala do Deus das vitórias. Tu conheces o Deus, cada uma das nossas guerras, cada uma das nossas lutas. E nesta noite nós somos desafiados a lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, Pai, porque Tu estás conosco, renovando as nossas forças, abrindo a nossa visão espiritual, colocando dentro de nós uma palavra de persistência, porque a palavra final do Senhor é a palavra da vitória sobre os nossos problemas no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós vamos não apenas sair daqui, mas nós vamos de hoje em diante viver vitoriosamente no nome de Jesus. E brevemente nós estaremos aqui testemunhando, falando para todos da vitória que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai, porque nós oramos, já te agradecemos. Nós oramos, Pai, com fé, e oramos no nome precioso, vitorioso e poderoso em Cristo Jesus. Amém. Dá um abraço da vitória da nossa lá. Vai em paz na sua casa. Deus te abençoe.